Estamos aqui para mais um episódio dessa temporada do podcast Desfazendo Nós, que é um projeto de extensão do Núcleo Gênero, Violência e Sexualidades da URGS, em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e com a Sejude, que é aqui onde a gente grava os episódios. Nessa temporada, a gente está fazendo entrevistas com pessoas que estão em lugares que não foram destinados aos seus corpos. A ideia é justamente a gente conseguir conhecer um pouco a trajetória dessas pessoas e entender como aquilo que nós discutimos nas primeiras temporadas sobre racismo, sexismo, vai se materializando e sendo combatido na prática das relações sociais. E hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial para mim, que é a Glória Emanuele Ferreira da Silva. Acertei? Da Silva Ferreira. Da Silva Ferreira. Eu disse para ela que eu ia inverti. Glória Emanuele da Silva Ferreira, que é aluna de Direito da URGS, entrou pelo sistema de cotas e vai contar um pouco pra gente como é ter chegado até aqui e estar em uma universidade pública sendo uma mulher negra. Glória, bem-vinda, que bom que tu aceitaste o convite. Eu quero que, em primeiro lugar, tu te apresente, digas assim, como é que foi a tua infância e a tua adolescência, como é que tu resolveste fazer direito, por quê, né? O que te fez escolher o direito e como foi entrar na universidade através da lei de cotas. Tá bem. Eu quero agradecer o convite, eu fico muito lisonjeada por essa troca e por ter me escolhido para vir aqui hoje. Eu tendo a relacionar o meu ingresso na universidade ao ano de 2016, porque foi o ano que eu fiz, mas eu percebo que a minha trajetória de querer ser alguém acadêmica, começa na infância e na escola, principalmente pelo meu referencial de professores, que acabaram sendo uma projeção do futuro que eu queria, porque a minha avó, ela sempre teve... Eu sou uma pessoa criada com muitas mulheres mais velhas, e eu tive a oportunidade de conhecer, de ter presente e conviver com a minha bisavó, que era Maria da Glória. Eu carrego o nome dela. E a minha bisavó, ela, nas narrativas da minha mãe, sempre surgiu como uma pessoa que, além de ir à luta, tinha a casa aberta para receber as pessoas. Então, existiam pesquisadores na época que iam até a comunidade, até a vila. Qual é o lugar? A vila era... Mas Porto Alegre mesmo? Sim, Porto Alegre, apesar dela ser de Lajeado, a família da minha mãe ser de Lajeado. E elas vêm de Lajeado, eu falo elas porque tinha só o meu tio, que era homem, masculino. E então eles vêm de Lajeado, elas vêm de Lajeado e acabam perpassando por vários lugares aqui de Porto Alegre. Então a Lomba do Pinheiro, Morro da Cruz, eu esqueci agora a Vilareia. Vilareia. E é muito legal eu mencionar a Vilareia, porque a Vilareia ela não existe mais. Agora ela é uma rua comprida, que é a Dona Teodora, que vai dar na Freeway. Só que antes essa Vilareia, ela saiu no jornal, eu não sei se foi na Zero Hora ou no Correio do Povo, a minha avó tinha recortado, e gravado e guardado essa reportagem, porque alguns pesquisadores que iam na vila retrataram a Vila Areia como um lugar onde as pessoas não frequentavam shopping, não frequentavam teatro, não tinham um intelecto desenvolvido, e tudo isso de uma forma muito escrachada e pejorativa no texto da reportagem. Então minha avó guardou, porque minha avó ela sempre foi uma pessoa de se indignar. E aí por isso que eu trouxe ela como referencial e a minha bisavó. Por quê? Porque os pesquisadores que iam, principalmente da PUC para lá, minha avó recebia. E recebia de portas abertas e de prato cheio. Minha avó sempre foi de agregar todo mundo. E a minha bisa, eu chamava de vó e a minha avó chamava pelo nome. É uma coisa muito confusa. Minha família tem muita gente.
E nem todo mundo é de sangue, mas é a minha família. E aí minha avó tinha muitos livros, muitas revistas. E boa parte dos presentes que ela me dava eram cadernos, eram livrinhos, livretos para colorir, para escrever. Então tudo que estimulava assim, ela me dava. E eu não sei se era de uma coisa, uma motivação consciente dela, mas de alguma forma aquilo me fazia querer estar em determinado lugar. Então ela comprava jornal, eu lia jornal, eu lia o Diário Gaúcho, eu lia o Correio do Povo, ela pedia para eu ler também, daí eu tinha que ler em voz alta para ela. Acho que isso me ajudou um pouco com a comunicação. Tive a oportunidade, quando era pequena, de fazer o Sesc Senat, que era lá perto de casa, e daí eu fiz um pouco de teatro, fiz balé. E tudo isso, movimentos que eu não sei se ela, minha mãe, minha avó, meu pai, que na verdade eu acho que ele não se importava muito com o que eu estivesse fazendo, contanto que eu estivesse fazendo alguma coisa, se nesse movimento era consciente da parte deles que me colocava uma ânsia de ser mais do que aquilo que era me colocado. Então, por óbvio, eu brincava na vila, eu me divertia com as crianças, eu saía, mas a mãe sempre fez questão de colocar a gente em escolas separadas. Não separadas. Separadas no sentido de não vou colocar numa escola na vila porque eu sei que ali não vai ter um ensino com uma estrutura adequada para os meus filhos, eu preciso que eles estejam num lugar que eu confie, que... E onde é que tu estudou? Eu estudei na escola estadual Cândido... Não, esse foi o segundo grau. Escola Estadual Souza Lobo. E Escola Estadual de Ensino Fundamental Souza Lobo. E tem algum professor do ensino fundamental que marcou mais, assim, a professora, ou não? Bah, prof, assim... Eu lembro de todas. Lembro de todas e meu professor de português, principalmente, porque o professor Rodrigo Lister, ele propunha coisas diferentes. Ele propunha que a gente... Ele era professor de português, mas ele propunha que a gente inventasse um perfume. E não só que a gente inventasse um perfume, mas que a gente vendesse esse perfume. E daí tu tinha que descrever esse perfume. E ele tinha uma prática de... por exemplo, ele não punia aluno, mas ele te dava um cartão amarelo. E o teu nome ia parar no quadro. Então, se tu tava alvoroçando ali, ele chamava atenção, colocava o teu nome no quadro e tu dava uma focada. E sempre exercitando. Então, ele trazia assim... que tipo de leituras vocês gostam? Tá, então já que vocês gostam dessa leitura, façam a leitura desse texto e depois vão apresentar. Coisas que não tinha na outra cadeira. Eu tenho professores ruins que acabaram me marcando também, apesar de que muito didáticos, muito ruins no sentido de estímulo. Tinha um professor que ele falava assim, porque vocês são, olha aí, ó, o futuro do Brasil. E eu não me enquadrava nesse bojo que ele colocava os alunos, porque eu sempre fiz questão de como a minha mãe se esforçava para colocar a gente para que a gente pudesse ficar nessa escola. Apesar de eu ser uma das únicas, eu era a segunda ou a única aluna negra dentro dessa escola. Eu ia te perguntar. Apesar de estadual. Vocês são quantos irmãos? 4. 3 pela minha mãe e meu pai e uma Mas depois. que iam para essa escola, os 3? Os 3. Tá. E na tua turma tu era uma? Era só tu de aluna negra? Sim. E como que era no ensino fundamental e no ensino médio o racismo? Tu sentia, te dava conta? No ensino fundamental era demasiado escrachado. Porque, por exemplo, já aconteceu de eu estar eu sentava bem na frente do professor, assim, porque eu realmente era uma aluna dedicada, sempre fui. Não queria levar problema pra minha mãe e pro meu pai. Não podia também. E aí, me dava com todo mundo na sala. Porque eu estudava, então a gente trocava coisas e eu sou muito falante, né? E aí uma aluna, que ela, ao meu ver, eu considero ela parda,
Mas ela tinha o cabelo liso, os traços mais finos e tudo mais. E ela chegou em mim e falou assim, numa roda, tava um monte de meninas. Ela chegou em mim e falou assim: Ah, porque se tu fosse um pouquinho mais escura, eu não falaria contigo. Lembro-me também de E tu tinha uma. quantos anos, Glória? Eu Nesse episódio, tinha especificamente. 12. Teve outros episódios em que, inclusive, ficavam rindo dos meus traços. Tinha um rapaz de 15 anos na minha sala, na sétima série. E ele ficava rindo da minha boca, que era muito larga, do meu nariz. E uma vez aconteceu de ficarem se questionando sobre o meu cabelo. Eu poucas vezes ia de rabo de cavalo. Eu ia de coque ou eu ia de trança. Sempre usei trança. E, e pra mim era especial usar trança, inclusive. E aí eu de rabo de cavalo começaram a se questionar, mas será que é macio mesmo o cabelo dela? Não sei o que, levantaram e tocaram no meu cabelo. Como já aconteceu no pátio da escola. Esse tipo de coisa eu nunca levei pra dentro de casa. Então eu passava sozinha. E tu falava disso com teus irmãos, não? Não, mas os meus irmãos, por estudarem lá, eles percebiam. O meu irmão, assim, ele tinha bastante dificuldade de socializar com outras pessoas, ele tinha algumas crises de raiva. Eu conseguia entender o porquê, mas ao mesmo tempo eu ficava, não, mas não pode fazer, porque é a mãe, entendeu? Por ser mais velho, eu acho que dá essa coisa. E a minha irmã, então, eu acabei adquirindo um comportamento moralista de, inclusive, reprimir os meus irmãos. Eu lembro uma vez que eu encontrei minha irmã dançando dancinhas com as colegas dela. E ali eu proferi coisas que depois ela começou a chorar e depois eu fui consolar ela, mas ali eu percebia. Então são comportamentos que, para preservar, eu acabava machucando os meus, né? E a O teu mim. medo é que ela se expusesse e pudesse Sim, sofrer represálias. exato. E isso respingasse na minha mãe depois, porque eu sempre vi o tanto que a minha mãe Qual é a profissão? trabalhou. Ela trabalhava no quê, tua mãe? A Trabalha. mãe, ela é formada no magistério. E aí, por muito tempo, até até eu entrar, até ingressar na faculdade, a mãe ficou em escolas. Dava aula para ensino fundamental, Não, ensino dava médio. aula para alfabetizava. Ai, que legal. Sim, por isso que eu comecei a ler e escrever muito cedo também. Que a mãe sempre teve essa coisa de, vamos lá, entendeu? Não termi... Sempre dando uma fé de que o estudo me faria chegar em algum lugar. E mudou, Glória, no ensino médio? Tu disseste que trocaste a escola no Sim. ensino médio. Ficou melhor, ficou pior essa questão do racismo, a possibilidade de acesso, o convívio com os colegas? Eu sinto que ficou melhor, apesar de terem poucas pessoas negras na sala de aula também, porque é uma escola estadual, só que com uma boa infraestrutura. Eu percebo que nisso já acaba separando quem vai estudar nela e quem não vai. E aí você tem que ir lá se inscrever, tem toda aquela coisa, período, enfim. Eu lembro que eu fiz um chororô lá na matrícula para eu poder ficar na mesma sala que algumas amigas minhas, porque eu tinha muito medo do que enfrentar. Porque naquela época a mãe já não entrega a gente mais na porta da sala, né? Mas eu encontrei grandes amizades que eu carrego até hoje comigo. E foi nesse período também que eu, por exemplo, comecei a soltar mais o black. E aí também a forma do racismo começou a se modificar porque o corpo ele desenvolve, enfim, a adolescência, né? Existem alguns desejos, existem algumas vontades, existem algumas percepções. E eu começava a falar mais, falar, confrontar mesmo as pessoas com o seu racismo. Inclusive os professores? Ou não? Não, E em relação aos mais ou professores, menos. no ensino médio foi mais tranquilo? Quando é que no ensino médio foi que surgiu a vontade de fazer direito? Quando que surgiu essa vontade? Como é que foi? Eu tinha na minha cabeça que eu ia fazer medicina. Só que no meu segundo grau, no segundo grau do segundo grau, eu comecei a ter uma defasagem muito grande
com literatura, português, biologia. Alguns professores não estavam tão presentes na sala de aula por questões psíquicas, que eu acho legítimo nessa área, para quem dá aula. E ali eu percebi que eu ia ter que reelaborar o meu plano de se eu quisesse entrar para medicina mesmo. Em 2016, acontece o golpe. E a escola começa a comprar algumas narrativas. A escola não, o corpo estudantil. Os professores eles foram muito contra, assim, muitos professores foram contra as ocupações. E vocês fizeram a ocupação? A gente fez. Eu não pude ficar lá, por questões familiares. Mas aí tu ia todos os dias? Todos os dias. E foi uma ocupação forte, assim? Foi forte, no Godoy foi bem forte. A gente tinha articulação tanto com alguns professores que ajudavam ali, mas com pessoas da URGS, que estavam fortemente preparadas, assim, tanto em sentido de elaboração para articular com alguém, caso fosse lá alguma autoridade, ou no caso que a polícia queria retirar os estudantes de lá, então era uma coisa que sempre ficava numa tensão. E nesse meio tempo das ocupações, alguns professores iam lá, então eu aproveitava para elucidar algumas matérias que eu não teria como pegar em outro momento, porque tinham ocupações, mas não tinha aula. Então, mas eles eram obrigados a comparecer na escola, então eu aproveitava esses momentos para estudar. E também estava junto lá porque uma das minhas melhores amigas ficou na frente daquilo. Então, era uma situação bem difícil, porque ela estava com problemas familiares bem grandes e ao mesmo tempo estava tendo que dar conta disso, que para uma menina de 17 anos é muita pressão, né? Ser confrontada com um policial dia e noite é muita pressão. E vocês desocuparam ou foi a polícia que determinou a desocupação? Como é que terminou esse processo? Teve a determinação da desocupação, então foi desocupado, mas algo que aconteceu em consequência disso foi o retorno de 100 mil para a escola poder construir um refeitório, porque tudo isso foi não só pelo golpe, mas foi justamente pelas questões da merenda, da proposta de reforma do ensino médio. Então, assim, foi um movimento muito grande, foi lindo, mas defasou um pouco o meu repertório para o vestibular. Então eu pensei assim, para medicina eu não passo, mas para direito com certeza eu passo. Eu tinha essa certeza e eu não conseguia conceber estar em outro curso que não fosse medicina ou direito, porque não conscientemente eu tinha a noção de que ali, por essa via, existe algum poder. E o que eu desejo é conhecer o poder. É entender como funciona, para entender por que determinadas pessoas têm que passar por determinadas coisas e outras não. Então, o direito... Até os meus colegas duvidaram de mim, mas eu, quando fiz o vestibular, não quis nem olhar o resultado, só soube porque ligaram para minha mãe. E tu já conhecia a lei de cotas? Tu já sabia que tinha essa possibilidade? Não, eu soube eu consegui um trabalho em 2016 com um ex-conselheiro tutelar. E era muito nublado, assim, para mim a ideia das cotas. Justamente porque algumas pessoas... Porque eu ouvia muito o discurso de mas se tu consegue... vai usar cotas pra quê? Se tu é inteligente, se tu consegue passar, eu não sei o quê. Mas a realidade não mostra isso, né? E eu, sobretudo, quando ele me falou da possibilidade das cotas, e a minha avó também me incentivou a utilizar, eu pensei assim, poxa, tô, né, um ano todo turbulento como esse, se eu vou abraçar a chance que eu tenho, porque o importante é entrar. Porque como vai ser ali, as cotas não garantem nada.
Então, essa era a próxima pergunta. E aí tu fizeste vestibular e entrou em 2016, foi isso? Entrei em 2017, Sim. /2. 2017/2. Começaste ali o percurso universitário. E como que foi, como está sendo, né, essa experiência? Tá sendo. Existe um apoio efetivo para o aluno cotista? Tu tiveste que trabalhar durante a faculdade ou não? E como que essa relação é possível estudar? Possível é, mas enfim, é algo tranquilo estudar e trabalhar. E o racismo é menor? O machismo é menor no ambiente universitário em relação ao ensino médio ou continua do mesmo jeito? Na tua percepção, na tua experiência? Bom, ao estar dentro da academia, era uma coisa que eu ficava Tu te meio lembra, assim, o deslocada. primeiro semestre, como que foi chegar na URGS? Eu lembro que a minha mãe foi me levar. E para mim foi super importante ela ter me levado, isso me marca, isso eu gosto disso. E foi me buscar também. E aí a gente se encontrou na sala, teve o não lembro se é apitaço, para chamar pro trote. O trote foi bem bizarro, eu não quis participar. Mas depois na resenha que teve ali fora, o pessoal conversando, eu até participei, mas eu não tinha muita. Não, não me sentia adequada pra troca que tava tendo ali. Até não sou, como eu não sou uma pessoa muito difícil de socializar, eu até conseguia fazer quebrar esse gelo, chegar em algumas pessoas e tudo mais, tanto que fiz algumas amizades nos primeiros semestres. Mas a todo tempo parece estar muito sozinha e ninguém te diz nada, ninguém te diz nada. E tu acha que esse é um sentimento comum entre os outros estudantes também? Mais para os cotistas ou todos os alunos que entram? Tu acha que tem esse sentimento de solidão e de estranhamento? Eu acho que eu acho que mais para os cotistas, tanto os sociais quanto os raciais, quanto do que para os alunos que ingressam normalmente, como a academia já estava acostumada. Por quê? Porque começa pela linguagem, começa pela vestimenta. E como a gente compõe uma sociedade que se estrutura pela cosmovisão, por tudo aquilo que tu pode olhar, tu entra dentro do castelinho e tu se depara com vários quadros em que tu vê uma imagem que não se parece nada com a tua. E principalmente masculina. Né? Agora, depois de um tempo, acho que depois de 2018, 2019, tu vê muito mais mulheres integrando os quadros, mas ainda poucos negros, né? Se for por comparação. E isso tudo marca, porque parece que não tem câmeras o tempo todo na tua volta, mas parece que tá o tempo todo sendo observada. E na sala de aula, existe uma hierarquia muito forte, eu não sei se é por ser o direito, mas eu tive a oportunidade de participar de outras aulas, em outros cursos, e eu percebo que, em geral, existe a autoridade máxima, que é o professor. Antes eles falavam com o microfone o tempo todo, e isso era pautado pelo corpo estudantil também, ali na URGS, como uma questão de silenciamento dos alunos, né? Ou de quem pode falar no momento que quer e quem não pode. E esse silenciamento, ele me ocupou por muito tempo. Até eu começar a entender da linguagem corporal, da linguagem de vestimentas, e não me abalar com isso, não me apequenar diante disso. Mas, quem sabe, utilizar disso para garantir o meu espaço ali, para garantir a minha existência dentro da faculdade. E eu tenho feito isso até hoje. Eu já não me importo mais com
o combate, sabe? Eu quero existir ali dentro. Se eu tiver que confrontar algumas pessoas, seja qual o motivo for, isso vai ter que acontecer. Porque senão tu não encontra, assim, é uma disputa muito grande. Entre os próprios alunos, tu dizes? Entre os alunos e eu sinto muito que parece que existe um menosprezo por parte de alguns professores. Com os cotistas? Com os alunos. Com os alunos em geral. Com os alunos cotistas da maior parte. Com os alunos em geral também, porque é uma supremacia de poder, de intelecto e ego. Mas com os alunos cotistas principalmente, porque, por exemplo, passa a poder ter um aluno que vai questionar uma professora sobre o seu repertório de leituras. E ela nunca passou por isso. E a aluna acha interessante que tenha leituras negras, mas no repertório da professora não tem, e ninguém nunca questionou isso. Como eu já vi, por exemplo, e para mim isso foi muito, muito legal e me deu forças, inclusive, dentro da universidade, que ver alunos negros questionando o professor. Professor, na lista bibliográfica que o senhor passou, não tem nenhuma mulher. O senhor poderia passar pelo menos uma referência à mulher para a gente poder ler sobre a matéria? E o professor não gostar do tom da pergunta, porque tem alguma coisa errada, entende? Então, são esses pequenos atos que acabaram dando força para continuar, assim, porque no geral não tem uma comunicação clara sobre o que tu deve fazer, o que tu pode fazer, acompanhamentos que tu pode ter, onde tu pode te orientar. Tu tem que estar buscando e é individualmente, porque eu percebo isso, e aí eu volto a falar, não sei se é só no direito, mas que existe um movimento de separação, de tu se individualizar. Que eu vejo que as pessoas negras dentro do direito acabaram por contornar isso, sabe? Então eu tive veteranas que foram muito importantes para mim nesse trajeto. Agora elas não estão mais ali, mas foram muito importantes para mim no trajeto de acolher, de não, eu consigo te passar o material dessa matéria? Não, vamos ver se a gente consegue estudar juntas. Ah, já trabalhei lá na MP. Ah, já trabalhei lá na Procuradoria. Então, que vão te dando um respiro, assim, e orientação, e para que seja possível estar ali dentro. E tu fizeste toda a faculdade trabalhando desde o início? Desde o início. E como que é estudar tendo que trabalhar também? Teu ensino é à noite ou durante o dia? Eu estudo de noite, sempre foi de noite, porque eu já ingressei na universidade pensando, vou ter que trabalhar, né? E aí eu consigo um estágio logo no início. Eu entrei no primeiro semestre, no segundo eu já estava dentro de um escritório. Passei bastante tempo dentro desse escritório, até começar a ter sintomas de depressão e de instabilidade de humor e chorar. E aí eu precisei que a minha terapeuta me ensinasse a observar os sintomas e para que eu pudesse dar nome para eles. Por exemplo, eu tinha uma aula que na cadeira o professor me olhava e o meu pescoço fazia assim. Isso é psicossomático, total. E por mais que eu não tivesse nada contra o professor, eu sentia alguma coisa do olhar dele. E eu não sabia lidar com isso. Depois que eu aprendi a dar nome, aos poucos, isso foi passando. Porque eu aprendi a observar para ele e a devolver o olhar para ele. E tu achas que isso tem a ver com racismo? Com certeza. Com certeza tem. Eu sentava bem na frente.
bem na frente, ele não gostava de ser interrompido, eu questionava a matéria, mas eu questiono para poder aprender. Não é um questionamento de afronta, até porque eu gosto e aprendi sempre a respeitar não só os mais velhos, mas os professores, as pessoas que estão ali compartilhando o seu saber comigo. Eu gosto muito de aprender, gosto de saber e acho lindo ensinar, acho lindo, isso é uma das coisas mais bonitas que tem na vida, tu poder compartilhar aquilo, porque tu vai aprender uma coisa e vai morrer com aquilo, é absurdo, né? E então aprendi a dar nome para isso e, por consequência, em 2018 acabei conhecendo muitos movimentos políticos que coincidentemente estavam vinculados com, acabei entrando num coletivo político, estavam vinculados com o pessoal que estava ajudando a gente lá nas ocupações. Então já me senti até mais em casa. Só que aquilo, né? A indignação, a reivindicação trazida dentro dos coletivos de esquerda, ela traz uma raiva, traz uma vontade de que aquilo se movimente para melhora. Uma indignação que é boa, né? Que é positiva. A inconformidade, se ela é utilizada de uma forma organizada, ela acaba tendo resultado. Então eu fiquei um tempo dentro de um coletivo político e mais na capoeira, porque o mestre de capoeira que eu fazia do centro que eu fazia parte, ele fazia parte também politicamente, então isso acabou ainda mais incrementando meu saber de entender do corpo para que eu pudesse entender da minha mente. Então tudo isso ficou vinculado, a psicossomática, a capoeira, o movimento político, os atos. Eu cheguei a pegar uma época que tiveram muitos atos na rua, grandes. Teve um ato que foi gigantesco, eu não lembro bem agora o que era, não sei se era o 8M, que saiu da esquina democrática, deu a volta, a gente foi por baixo do viaduto ali, que chegou a alagar, eu acho, né? Sim. Perto da rodoviária. E aquilo tudo fechado, a coisa mais linda. Entregando panfletinho para as pessoas, sabe? Coisas assim. E só que ao mesmo tempo, a esquerda estar num coletivo de esquerda e estar dentro de uma faculdade ocupava muito tempo. E ainda trabalhar. Porque... Tu acabaste te distanciando desses coletivos? Acabei me distanciando. O que eu acho que me tirou um pouco de força para aguentar, para lidar com as questões da universidade, sabe? Porque é uma força que traz, sabe? Estar ali com as pessoas, sobretudo, tinha um núcleo específico de pessoas negras, então é importante pensar, né? Porque quando fala em cotas, as pessoas pensam sempre na cota racial, sendo que a cota, ela surge, a lógica das cotas, ela surge primeiro como uma reivindicação social. E aí tu faz o recorte de raça, porque é necessário, porque é uma encruzilhada, né? Se atravessa. Então, não tem como eu pensar em reparar uma dívida histórica só pelo viés da classe, só dando margem para quem é pobre. E quem é pobre aqui no Brasil? Sim. E aí tu vai ter o recorte de raça. Mas as pessoas, elas tendem a se incomodar mais com a questão racial. Por quê? Porque não querem preto dentro da faculdade pensando. Que é isso que a gente leva. A gente leva novos saberes, a gente leva novas experiências. E novos temas de pesquisa. Novas formas de se comunicar. Porque falar da visão, e da visão, e da visão, e atravessada só por uma experiência de um corpo branco, no Brasil, não vai trazer resultado. Não vai trazer resultado na medicina, não vai trazer resultado no Brasil, no direito, não vai trazer resultado na engenharia. Por quê? E aí,
por que eu trouxe isso vinculado ao núcleo preto que tinha dentro desse coletivo, né? E que me acrescentou muito, muito mesmo, assim. Eu sou amiga das pessoas até hoje. E porque o movimento negro, sobretudo, se preocupa em pensar a vida das pessoas, né? O social, o meio ambiente, a estrutura, a necessidades sanitárias, alimentação, Saúde. saúde, psique, tudo assim. Então, não se trata só de cor, né? É um todo. E eu sinto que eu ingressar lá nessa faculdade é um paralelo, assim, porque eu tinha muita sensação de ser substituível, facilmente descartável, né? Na vida, assim, desde Na sempre. vida, na vida. E é difícil tirar isso. Mas, quando tu ingressa num campo em que todas as pessoas parecem ser iguais e pensar iguais e falar da mesma forma e agir da mesma forma, me parece que essas pessoas são muito mais fungíveis do que eu. E eu acho que é por isso o deslocamento. Porque eu nunca vou ser igual a essas pessoas, mas eu não quero ser igual a essas pessoas. Eu quero levar e me abastecer e poder produzir coisas que não são fungíveis, que não são descartáveis e rasas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se tu tivesse que apontar, assim, os maiores desafios de ser estudante, uma mulher negra, trabalhadora, estudante de uma universidade pública, qual tu acha que são os maiores, assim? Ou o maior desafio? E aí depois, o que a faculdade tem de melhor? Tu já falaste do coletivo, mas assim, o que mais que ali te segura, digamos? Vou começar falando dos ruins para terminar com coisas Isso. boas. Ahn, eu acho que a linguagem no direito É um desafio, a linguagem. é um desafio. Decodificar esse juridiquês. Isso. É, porque ela é feita para excluir. Para isso mesmo, né? Para que o aluno pense, puxa, que mundo é esse? Será que eu vou conseguir acessar? Mas que eu pelo menos, entrei querendo escrever assim, Claro, normal, né? querendo produzir dessa forma. E no trabalho, e aí a prática com a teoria acaba, pelo menos a prática que se tem muitas vezes nos escritórios ou em órgãos públicos, alguns, não muitos, Facilita ou dificulta? eu acho que dificulta. Dificulta. Acho que dificulta porque dentro dos escritórios, sobretudo, tu tem uma dinâmica de linguagem que não tem muita informação. Não tem muita informação, tu tem que aprender aquilo sozinha, te vira. E muitos órgãos públicos é assim. Uma vez eu fiz uma entrevista no Kremers e o que eu ouvi Entrevistador. do entrevistador, que era uma autoridade, foi assim: a gente não vai pegar tua mão aqui, a gente não tá aqui para ficar ensinando nada. E é estágio. É um estágio, exatamente, a lógica é essa. E então. É que aí a gente acaba tangenciando um outro problema que a gente não tem nem condição de falar, mas que é bastante grave para o mundo acadêmico, que é o estágio como uma porta de acesso ao mercado de trabalho de forma precarizada, né? O estágio, talvez, não é que ele virou outra coisa, talvez ele nunca tenha sido efetivamente pensado para educação, né? Assim, para formação. Mas ele é apresentado desse modo, né? O estágio é um modo de aprender a prática daquilo que eu aprendo em teoria num curso que eu escolhi de faculdade. Na verdade, é um modo de trabalhar com menos direitos, né? Com salário mais baixo. Então, por isso que na prática se torna um lugar onde eu chego e diz, ó, te vira, não vai ter ninguém aqui pegando a tua mão, que é a antítese do que deveria ser um estágio, né? Então, esse é um desafio, vamos lá, esse é o desafio, né? O trabalhar e estudar, porque a linguagem
é uma barreira. É importante isso. E que outros desafios, assim, que tu, como mulher negra, que tu identificaste na vida acadêmica? Para mim era muito do horário. Bater horário, conseguir um trabalho que não me extrapolasse a jornada para que eu pudesse efetivamente ter as aulas. Ou que não fosse um clima hostil ter que pedir para sair um Todo pouquinho mais tempo. cedo, mesmo que a lei de estágio uh, tenha a previsão de que alunos em dia de prova possam estudar, possam trabalhar 3 horas e estudar o restante. Então, isso era uma coisa que complicava um pouco a diálogo com determinados professores também. Ahn, E tu notaste diferença, assim, tipo, se um aluno branco fala, ou se é um menino em vez de uma mulher falando, isso tem diferença no geral, na recepção dentro da sala de aula ou não? total. Total, assim, eu percebo que quando. Inclusive pela uma atenção dos alunos, assim, sabe? Vezes que eu ia falar alguma coisa e aí os alunos ficavam. E já vi em grupos de WhatsApp, ai, por que que tá falando? Ai, que insuportável. Ah, quando tu tá colocando uma questão, porque não querem ficar o tempo ali na sala, ou porque não querem ouvir, ou porque o professor vai acabar mais rápido. Então, parece que tu não pode. Parece que o meu corpo não é autorizado a performar um, Um uma es- pensadora, uma Oh. acadêmica, sabe? Uma estudante, uma pessoa que tem dúvidas, uma pessoa que quer aprender, que tá ali dentro e eu faço valer ali o tempo que eu tô tendo a sala de aula. E sempre com muito respeito, tanto com os alunos quanto com os professores, né? Com os meus colegas, com os professores. Porque. E machismo dos professores, tu já sentiste, não? Não precisa dar nome nem nada, né? Mas, assim, situações em que o fato de ser mulher pesou também. Menos. Olha, eu percebo que, por exemplo, os professores, tem professor que faz piada de, ai, vai, no sentido de, ai, vai sair pra azarar hoje. Ah, sim. Ou, bah, tá dando show hoje. Então a pessoa se sente Começando a roupa, isso? comentando, da forma que tu tá, Vestida, é, apresentado. apresentada, mais que vestida, porque, e olhares, e o passar, assim, tá falando comigo, tu tá numa distância adequada, sabe? Uma Uma postura. violação exatamente desse espaço que eles se sentem legitimados a romper. E E vamos pro lado bom, então. O que que tu acha, assim, que tem de mais acolhedor? Tu já falaste do coletivo. E na universidade, tem algum aspecto da universidade que te faz permanecer? eu gosto muito de falar, de trocar com o pessoal que trabalha. Então, lá dentro do. Agora é outro nome, né? NPJ. O quê? Ali na sala da ONU tem os meninos. Servidores Os ali, né? servidores. Então, eu gosto muito, isso me lembra minha infância, mas de estar ali presente com as pessoas, de conhecer as pessoas, de passar, dar um oi, dar um bom dia, conversar mesmo, assim, saber como é que tu tá. Isso eu gosto muito, faz eu sentir que, bom, eu tô aqui, entendeu? As pessoas me conhecem. Uh, E em relação ao estudo em si, é transformador, assim, tá valendo a pena? O teu mundo aumentou de tamanho? aumentou muito. Aumentou muito, eu sou uma pessoa muito resistente, assim, porque eu fico muito triste com as coisas, eu me afeto muito. Então, dá uma coisa errada, eu já me desestabilizo um pouco e acabo não vendo o quanto ah, eu caminhei. O quanto eu caminhei, o quanto as coisas mudaram pra mim. E tanto numa questão de postura,
de hoje, por exemplo, tá num médico, o médico negar um atendimento e eu saber argumentar com ele sobre negligência, sobre janela imunológica, sobre questões dialéticas mesmo, que eu vou ter que utilizar para melhorar aquela forma ali, mas de uma forma, né, sem ofender, sem nada, sem passar dos limites, que o direito me dá um repertório cheio, assim. Mas isso porque o direito ele não pode ser buscado de uma forma estrita, só na bolha do direito. Por isso que a gente estuda ciências sociais ali junto, né? Foi uma das cadeiras que eu mais gostei, justamente porque eu tive que pensar fora dali. Quer dizer, eu, né, enquanto aluna, tem alunos que não fizeram isso, mas eu tive que buscar um movimento de olhar para fora e trazer para dentro. Daí eu fiz, por exemplo, uma análise das filas de ônibus. Eu nunca pensei que tivesse tanta coisa, mas trouxe muitos elementos. Então o direito, ele é agregador, ele é maravilhoso. Apesar da linguagem, apesar da forma, apesar da excludência que ele propõe, ele trouxe para mim tanto. Eu nunca achei. Eu passava na frente do TJ e eu pensava assim, nossa, que coisa mais linda. Né? E nunca me via ali dentro. E daqui a pouco eu tá ali dentro. Ou em outros lugares, na OAB, eu não sei porque eu amava ir em palestra na OAB. Pessoas, né? Te conhecer, assim, é uma coisa de uma magnitude tão bela e afetuosa para mim. Dentre outros, inclusive alguns professores que são... Eu penso, pô, é bom, né? Tá nesse nível de poder ver essas pessoas assim e não se sentir inferior. Porque, no geral, se eu não tivesse ali, eu ia estar vazia, eu ia estar me sentindo... Se eu não tivesse na academia, eu ia me sentir né? Pela forma que eu projeto os meus sonhos. Eu ia estar vazia. Que legal, Glória. Então tá, então a gente vai encerrar com o seguinte, eu vou te perguntar o que que tu diria para uma estudante, mulher, negra, que vai entrar ou que entrou recentemente na URGS por cotas. O que que tu diria para ela para que ela não desista, né? Porque ela vai chegar lá e é a Glória lá de 2017, né? Vai ter um estranhamento, vai ter ambientes hostis, vai ter que lidar com racismo, com machismo, vai ter que lidar com a linguagem do direito. O que que tu poderia dizer como experiência, né, dessa tua trajetória para essa colega, para que ela não desista, né? Eu diria que se ela chegou até aqui, é porque de alguma forma ela acredita que ela merece estar aqui, que ela deve estar aqui, dentro desse espaço, e que a fala dela, o silêncio dela, ambos estão em disputa. E vai ser através do intelecto, e vai ser através da postura dela, não através da roupa, não através de calçados ou de viagens, mas sim através do intelecto, através da forma com que ela pensa. É dessa forma que o curso pode acabar corroendo ou machucando ela se ela não estiver preparada. Encontrar pessoas e mulheres negras que estejam nesse curso e se propondo não a competir, mas a se aliar, e que vai dar tudo certo, não precisa se desesperar, recuperação acontece, mas que as oportunidades de extensão e cadeira que ela tiver, sempre aproveitar, se tiver tempo, se puder, para agregar esse conhecimento, esse intelecto que vai estar em disputa. Porque uma das formas que o machismo aparece muito no direito, eu acho que era uma coisa que me machucava muito, é justamente na escrita, né? Porque tudo é o homem, o cidadão,
digno de não sei o quê, sempre no masculino. Nunca te colocando dentro, né? Nunca te inserindo o feminino. E aí eu acho que isso pesava muito. Porque a leitura, ela fazia com que, não é pra mim então, né? Então também buscar, né? Buscar autoras negras, conhecer o núcleo antirracismo Conhecer da o núcleo URC. antirracista. Fazer rede, é isso. Exatamente. Né? A principal dica é fazer rede. Que legal, Glória. Obrigada, viu, por estar aqui com a gente hoje. Parabéns pela tua trajetória, pela tua persistência, porque é isso, né? A vida é um pouco isso, é persistir para ocupar esses espaços, saber que eles também são nossos e se não são para nós, nós os ocupamos, não é isso? Para que o mundo possa se transformar. Obrigada mesmo pela tua participação aqui. Eu que agradeço, prof. Muito obrigada. E até o próximo, gente!